Número 25, de 11 de dezembro de 2018, dispõe sobre a organização do projeto de apoio pedagógico complementar em recuperação, bem como sobre a indicação de docentes para exercerem as funções de professor de apoio pedagógico, PAP, e professor orientador de área, POA, e da outras providências. O secretário municipal de Educação, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei e, considerando o disposto na Lei Federal número 9394/96, especialmente na linha e do inciso 5 do artigo 24, no inciso 5 do artigo 12 e no inciso 4 do artigo 13. O disposto decreto 54.454, de 10/10/2013, que fixa diretrizes gerais para a elaboração dos regimentos educacionais das unidades integrantes da rede municipal de ensino. A necessidade de oferecer apoio pedagógico aos estudantes dos 3 ciclos de aprendizagem do ensino fundamental que ainda não se apropriaram de conhecimentos observados, o domínio do conhecimento que garantem os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para o aspecto ano previsto no currículo da cidade de língua portuguesa e matemática. Os resultados obtidos nas avaliações externas e internas e nos demais instrumentos de acompanhamento das aprendizagens. A gestão do conhecimento de acordo com os princípios de avaliação para a aprendizagem. O fato de que as ações de apoio pedagógico implantadas pelo Programa de Reorganização Curricular e Administrativa, ampliação e fortalecimento da rede municipal de ensino, mais Educação São Paulo, requerem um novo perfil de profissional para o desenvolvimento do projeto de apoio pedagógico e recuperação das aprendizagens, o previsto na portaria de escolha, atribuição de classes, aulas publicadas anualmente. Resolve disposições iniciais. Artigo 1. O atendimento realizado no projeto de apoio pedagógico complementar e recuperação instituído pela portaria número 1084 de 2014 e as ações de implementação do currículo da cidade de São Paulo serão orientados pelo presente instrumento. Instrução normativa. Artigo 2. O projeto de apoio pedagógico complementar e recuperação referido no artigo anterior passa a denominar-se projeto de apoio pedagógico e recuperação de aprendizagens e destinar-se a uns estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental, EMEFES, Escola Municipais de Educação Bilingue para Surdos, EMEBs, Escola Municipais de Ensino Fundamental e Médio, EMEFENS, da Rede Municipal de Ensino. Artigo 3º. As escolas municipais de ensino fundamental, EMEFES, as escolas municipais de ensino fundamental e médio, EMEFENS, e as escolas municipais de educação bilingue para surdos, EMEBs, contarão com profissionais indicados pela equipe gestora entre os professores em exercício na unidade educacional para exercer as seguintes funções docentes. 1. Professor de apoio pedagógico, PAP, para atuar com as turmas integrantes do projeto de apoio pedagógico Recuperação de Aprendizagens. 2. Professor orientador de área, POA, para atuar no acompanhamento do planejamento das ações dos professores das áreas componentes de alfabetização, língua portuguesa e matemática, em conjunto com a coordenador pedagógico para a implementação do currículo da cidade das respectivas áreas componentes. 2. Das diretrizes e objetivos. Artigo 4º. São objetivos comuns para o desenvolvimento do trabalho de projeto de apoio pedagógico, recuperação de aprendizagens e implementação do currículo da cidade. 1. Colaborar na implementação da política educacional da Secretaria Municipal de Educação. 2. Contribuir para a melhoria dos índices do IDEB e da Prova São Paulo. 3. Favorecer o desenvolvimento de um projeto político-pedagógico articulado e comprometido no alcance de seus objetivos. 4. Auxiliar a unidade educacional na integração das diferentes áreas de conhecimento e demais atividades complementares. 5. Aprimorar constantemente as ações pautadas no currículo da cidade, na perspectiva de educação integral, da equidade
e da educação inclusiva, tendo a garantia das aprendizagens como norteadora do trabalho pedagógico e o ambiente escolar como local de promoção do protagonismo do estudante. Artigo 5. O projeto de apoio pedagógico, recuperação de aprendizagens, visa ampliar a oportunidade de aprendizagem articuladas em formas e metodologias diferenciadas no processo de aprendizagem, prioritariamente ao estudante dos quinto e nono ano, e posteriormente a partir do terceiro ano do ciclo de alfabetização do ensino fundamental, com dificuldade de aprendizagem. Artigo 6. O projeto de apoio pedagógico Recuperação de Aprendizagem deverá articular-se com o projeto político-pedagógico de cada unidade educacional e abrangerá 1. Recuperação contínua, aquela realizada pelo professor da classe dentro do horário regular de aula dos estudantes, por meio de estratégias diferenciadas que os levem a superar as suas dificuldades. 2. Recuperação paralela, aquela realizada em horário diverso do da classe regular e será oferecida aos estudantes matriculados no ensino fundamental e no ensino médio da rede municipal de ensino, sendo entendida como ação específica para atendimento daqueles que não atingiram os conceitos ou notas necessários ao seu desenvolvimento de acordo com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento proposto para cada ano do ciclo no currículo da cidade. Artigo 7. A recuperação contínua será realizada no decorrer de todo o ano letivo, orientada inclusive pela prévia discussão entre os professores e o diretor da escola da unidade educacional, nos conselhos de classe, bimestrais e nos horários coletivos. Parágrafo único. A recuperação referida no caput deste artigo deverá proporcionar os avanços na aprendizagem por meio da retomada de conhecimentos prévios do estudante, do levantamento de dúvidas, da aplicação do conhecimento em situações problema, da socialização das respostas, da correção e da devolutiva dos resultados, entre outras estratégias que oportunizem os avanços necessários para a consolidação de suas aprendizagens. Artigo 8º. Para oferta da recuperação paralela, as unidades educacionais envolvidas no projeto de apoio pedagógico Recuperação de Aprendizagens deverão formar turmas em número suficiente para atendimento dos estudantes com dificuldades de aprendizagem. Parágrafo 1º. As atividades de recuperação paralela de que trata este artigo dar-se-ão do início do período letivo ao último dia de efetivo trabalho escolar, mediante a apresentação de planos específicos elaborados a partir do currículo da cidade e do projeto político-pedagógico da unidade educacional, e terão duração temporária para o estudante com tempo suficiente para a superação das dificuldades detectadas. Parágrafo 2. Prioritariamente, as turmas poderão ser formadas por estudantes dos quinto e nono ano e, posteriormente, a partir do terceiro ano do ciclo de alfabetização do ensino fundamental, com dificuldade de aprendizagem. Parágrafo 3. Terceiro, assegurado o atendimento ao estudante mencionado no parágrafo anterior, será possibilitada a formação de turmas com estudantes pertencentes a outros anos dos ciclos interdisciplinar ou autoral. Parágrafo 4º. Aos estudantes de ensino médio, a recuperação paralela dar-se-á por meio do plano de trabalho específico, elaborado pelo professor da disciplina em conjunto com o coordenador pedagógico. Artigo 9º. Para a implementação do currículo da cidade, além dos recursos existentes, as unidades educacionais poderão contar com o professor orientador de área POA, que, em conjunto com os professores das áreas componentes, estará implicado exclusivamente com a área de sua especialização, habilitação, desempenha um papel essencial do planejamento e desenvolvimento do trabalho. Parágrafo único. Para o ano de 2019, a atuação do professor orientador de área POA dar-se-á
nos componentes de língua portuguesa e matemática. E do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, com foco no ciclo de alfabetização. Artigo 10. As atividades realizadas no projeto de apoio pedagógico, recuperação de aprendizagem e pelo professor orientador de área deverão integrar o projeto político-pedagógico da unidade educacional e atender às diretrizes da Secretaria Municipal de Educação. 3. Do atendimento. Artigo 11. O atendimento para as turmas integrantes do projeto de apoio pedagógico recuperação de aprendizagem dar-se-á por, no mínimo, de 2 horas aula e, no máximo, 4 horas aulas semanais, dos componentes curriculares de língua portuguesa e matemática. Parágrafo 1. As turmas serão formadas priorizando agrupamentos por ciclo, por faixa etária ou ainda por proximidade de dificuldade de aprendizagem, conforme diagnóstico elaborado em conjunto pelo professor regente, demais educadores da classe e pelo professor de apoio pedagógico, a partir dos resultados das avaliações e conforme segue. 1. Para as EMEFs e EMEFENs, mínimo de 10 e máximo de 15 estudantes. 2. Para as EMEBs, mínimo de 5 e máximo de 8 estudantes. 3. Para as UEs, participantes do programa São Paulo Integral, nos termos da Instrução Normativa número 13 de 2018. Parágrafo 2º. As atividades do projeto de apoio pedagógico recuperação de aprendizagens serão desenvolvidas em horários diversos ao da escolarização. Parágrafo 3º. Os resultados obtidos pelos estudantes nas atividades de recuperação paralela serão sistematizados em relatório de acompanhamento e publicizados bimestralmente para análise do conselho de classe e registrados no boletim escolar. Parágrafo 4º. A síntese do processo desenvolvido pelo estudante participante do projeto deverá ser apresentada e discutida com os estudantes e familiares ou responsáveis com vistas a favorecer sua participação e envolvimento na melhoria da aprendizagem. 4. Da indicação dos profissionais da educação. Artigo 12. Para desempenhar as funções de PAP e POA, os professores interessados deverão se inscrever na própria unidade educacional, ficando a critério da equipe gestora indicar os que melhor se adequam às funções propostas mediante preenchimento dos seguintes requisitos mínimos. 1. Para o PAP. A. Ter disponibilidade para atender aos estudantes de diferentes turnos de acordo com a necessidade da unidade educacional. B. Apresentar plano de trabalho de acordo com as diretrizes estabelecidas nesta IN para apreciação do diretor da escola e posteriormente ao conselho da escola para o referendo. 2. Para o POA. A. Ter disponibilidade para atender os grupos de horário coletivo GEIF, de acordo com as necessidades da unidade educacional. B. Apresentar plano de trabalho de acordo com as diretrizes estabelecidas nesta IN para apreciação da diretor da escola e, posteriormente, ao conselho da escola para referendo. C. De ter conhecimento na área de atuação pretendida. D. Ser professor efetivo na área de sua atribuição, língua portuguesa, ciclos interdisciplinar e autoral, matemática, ciclos interdisciplinar e autoral, PIF. 1. Ciclo de alfabetização. E. Possuir mínimo de 3 anos de atuação no magistério na PMSP. F. Ter disponibilidade de horário para atendimento aos grupos de GEIF da unidade educacional. G. Ter disponibilidade para participação às formações de DIPED/FME, quinzenalmente e ou mensalmente. H.
permanecer na função por, no mínimo, 1 ano letivo, para fins de pontuação. Parágrafo 1. O POA exercerá sua função sem prejuízo das atividades regência de classe e aula, sendo as horas de trabalho desempenhadas na função remuneradas a título da jornada especial de hora-trabalho TEX. Parágrafo 2. Para desempenhar a função de POA no ano de 2019, será admitida a indicação de professores habilitados em matemática e português, para atuar junto aos docentes desses componentes curriculares e de professores habilitados em pedagogia para atuar junto aos docentes dos anos iniciais do ensino fundamental. Parágrafo 3. Para desempenhar a função de PAP, será admitida somente a indicação de professor de educação infantil em ensino fundamental 1, PIF 1. Parágrafo 4. Visando a continuidade de trabalho pedagógico e a prática dos docentes já afastados de suas funções, a equipe gestora deve priorizar a indicação entre os que se encontram no exercício da função. 5. Dos planos de trabalho. Artigo 13. Os professores interessados em assumir as funções de PAP e POA deverão elaborar seus planos de trabalho de acordo com as especificidades de cada função, contendo, dentre outros, e quando couber: 1. Identificação do professor envolvido, nome, categoria, situação funcional, registro funcional, número de turma, sobre a sua responsabilidade, discriminação do número de aulas atribuídas e a forma de atribuição das aulas. JOP, JEX ou TEX. 2. Objetivos, metodologias, conteúdos, procedimentos didáticos, estratégias e instrumentos de avaliação, que serão desenvolvidos em cada turma, ano do ciclo e dificuldades diagnosticadas em consonância com o currículo da cidade. 3. Recursos envolvidos físicos, materiais e financeiros. 4. Cronograma de trabalho bimestral com as turmas indicando os conteúdos que serão desenvolvidos e discriminando a quantidade de aulas previstas e horário. 5. Avaliação do trabalho e proposta, adequação das atividades propostas. 6. Referências bibliográficas. Artigo 14. Além do previsto no artigo anterior, os interessados em assumir a função de PAP deverão incluir no seu plano de trabalho as atividades de recuperação considerando: 1. Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do currículo da cidade, prioritariamente de língua portuguesa e de matemática, e do projeto político-pedagógico da unidade educacional. 2. Critérios para a seleção dos estudantes. 3. Relação de estudantes envolvidos nas ações por turma, considerando as avaliações de acompanhamento das aprendizagens, e especialmente no que tange ao desenvolvimento das competências leitora e escritora e da resolução de problemas. 4. Os resultados das avaliações externas e internas, bem como a análise dos instrumentos de acompanhamento das aprendizagens. 5. As intervenções pedagógicas necessárias à superação das dificuldades detectadas. 6. A utilização de materiais didáticos dentro de uma abordagem metodológica adequada às necessidades desses estudantes. 7. O replanejamento das atividades com vistas à organização do tempo e espaço na sala de aula. 8. A participação do estudante no processo de avaliação para aprendizagem, garantindo-se momentos de análise e autoavaliação, a partir dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do currículo da cidade. 9. Os registros como instrumento que revelem e propiciem a análise e encaminhamento das ações desenvolvidas, do processo de aprendizagem dos estudantes, dos avanços e das dificuldades. 10. A gestão da sala de aula, envolvendo a organização do tempo e dos espaços, a indicação dos recursos necessários
ao desenvolvimento das atividades e à organização dos grupos de trabalho, privilegiando o trabalho por meio de projetos. 11. A necessidade de envolver as famílias nas ações voltadas à melhoria das condições de aprendizagem por meio do acompanhamento aos estudantes, indicando as formas de participação dos pais ou responsáveis. 6. Das atribuições e das competências. Artigo 15. São atribuições comuns aos PAP e POA. 1. Participar da elaboração do projeto político-pedagógico da unidade educacional e da construção do currículo na perspectiva da educação integral, equidade e educação inclusiva. 2. Contribuir na área de atuação na consecução dos objetivos do currículo da cidade e do projeto político-pedagógico da unidade educacional. 3. Participar dos horários coletivos de formação docente. 4. Participar da formação continuada, programas e projetos de sua área de atuação oferecidos pela Diretoria Regionais de Educação DRE e Coordenadoria Pedagógica COPED-SME. E socializar, junto aos seus pares, nos horários coletivos, os conteúdos dessa formação. 5. Registrar os processos de ensino e aprendizagem no Sistema de Gestão Pedagógica SGP. Artigo 16. São atribuições específicas do professor de apoio pedagógico PAP. 1. Auxiliar no diagnóstico da aprendizagem dos estudantes utilizando informações de instrumentos de avaliação específicos para este mapeamento e ou das avaliações do acompanhamento das aprendizagens internas e externas. 2. Colaborar no âmbito de sua atuação com a elaboração do plano de trabalho do projeto de apoio pedagógico, recuperação de aprendizagens da unidade educacional. 3. Colaborar na organização de agrupamentos de estudantes considerando o diagnóstico realizado. 4. Elaborar plano de trabalho para o atendimento às turmas de recuperação paralela, atendendo às necessidades de aprendizagem dos estudantes. 5. Elaborar plano de acompanhamento do processo de aprendizagem dos estudantes, prevendo instrumentos de avaliação e registro para cada uma das etapas da recuperação paralela. 6. Desenvolver atividades adequadas às necessidades de aprendizagem dos estudantes, propiciando-lhes a superação das dificuldades constatadas. 7. Avaliar continuamente o desempenho dos estudantes. 8. Registrar no Sistema de Gestão Pedagógica SGP o aproveitamento dos estudantes, bem como a sequência dos conteúdos trabalhados, os resultados obtidos, os avanços alcançados e as condições que ainda se fizerem necessárias para o prosseguimento de estudos. 9. Manter atualizados os registros de frequência e comunicar ao diretor da escola sobre ausências consecutivas de estudantes. 10. Providenciar a assinatura do termo de compromisso de frequência do estudante no projeto. 11. Planejar bimestralmente momentos para fornecer devolutivas aos estudantes sobre o seu desempenho. 12. Ajustar bimestralmente os planos de trabalho e de acompanhamento para atendimento das necessidades de aprendizagem dos estudantes. 13. Participar dos encontros de formação continuada promovidos pela própria unidade educacional, Diretoria Regional de Educação e ou COPED de FEM-SME. 14. Participar do estudo, análise e elaboração das propostas para a intervenção pedagógica necessária em conjunto com o coordenador pedagógico da unidade e com o coletivo de professores. Artigo 17. São atribuições específicas do professor e orientador de área POA. 1.
Participar do planejamento de ação didática em conjunto com os professores do componente que titulariza, auxiliando o coordenador pedagógico. 2. Participar dos encontros de formação continuada promovidos pela própria unidade educacional, Diretoria Regional de Educação e ou COPED de FEM-FME. 3. Elaborar plano anual de trabalho articulado às premissas curriculares da rede. 4. Registrar no Sistema de Gestão Pedagógica SGP a documentação pedagógica de acompanhamento do planejamento docente. 5. Identificar junto ao coordenador pedagógico inconsistências no desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem e propor intervenções para o planejamento docente com vistas à implementação curricular. Artigo 18. Compete ao coordenador pedagógico das unidades educacionais a coordenação, acompanhamento, supervisão, apoio e avaliação do trabalho desenvolvido no projeto de recuperação e junto ao professor orientador de área, além de outras atribuições e competências. 1. Orientar e coordenar a elaboração dos planos de trabalho dos PAPs e POAs, integrando-os ao projeto político-pedagógico da unidade educacional. 2. Promover a articulação interna visando a implementação das ações de recuperação e atividades complementares, observando os estudantes participantes das atividades propostas e seus avanços. 3. Acompanhar a execução do trabalho fornecendo orientações e subsídios técnicos. 4. Direcionar as ações quando se fizerem necessário. 5. Assegurar periodicamente a integração dos professores da classe com os responsáveis pelas atividades complementares, ações de recuperação paralela e do professor orientador de área. 6. Organizar ações de formação coletivas voltadas à recuperação contínua e paralela, garantidas no currículo da cidade e no projeto político-pedagógico para todos os estudantes da unidade educacional. 7. Zelar pela frequência dos estudantes às atividades, identificar e propor medidas para os casos de evasão no projeto de recuperação. 8. Conferir os registros apresentados pelos professores a fim de garantir a sua fidedignidade e o acompanhamento das turmas. 9. Emitir parecer técnico manifestando-se sobre a continuidade ou reestruturação das turmas de recuperação. 10. Orientar os pais ou responsáveis salientando a sua responsabilidade nas ações inerentes ao projeto de recuperação, bem como possibilitar o acompanhamento dos avanços de seus filhos. 11. Validar bimestralmente os registros de frequência e do projeto de ensino e de aprendizagem realizados pelo professor desses projetos. Artigo 19. Compete ao diretor de escola. 1. Assegurar os recursos necessários ao desenvolvimento das atividades complementares e do projeto de recuperação. 2. Orientar e coordenar a elaboração dos planos de trabalho da unidade educacional. 3. Promover, em conjunto com o coordenador pedagógico, a articulação interna visando a implementação do currículo da cidade de São Paulo e demais ações decorrentes. 4. Autorizar o início dos trabalhos dos professores indicados. 5. Orientar os familiares responsáveis salientando a sua responsabilidade nas ações inerentes ao projeto de recuperação, bem como possibilitar e acompanhamento dos avanços de seus filhos. 6. Validar bimestralmente os registros de frequência dos processos de ensino e de aprendizagem realizados pelos professores desses projetos. Artigo 20.
Compete à unidade educacional adquirir material necessário ao funcionamento dos projetos de recuperação e da implementação do currículo por meio de recursos específicos, inclusive os do Programa de Transferência de Recursos Financeiros, PTRF, instituídos pela Lei nº 13.991, de 10 de junho de 2005. Artigo 21. Compete à Diretoria Regional de Educação por meio da Divisão Pedagógica DIPED e Supervisão Escolar. A. Fornecer orientações, formações e subsídios técnicos para apoio às unidades educacionais em articulação com COPED/SME. B. Promover o acompanhamento e o processo de formação permanente para o desenvolvimento das atividades complementares e ações de recuperação de aprendizagens, inclusive por meio de organização de encontros de formação dos professores e, quando se fizer necessário, dos coordenadores pedagógicos. C. Acompanhar o desenvolvimento do trabalho pedagógico das unidades educacionais. 2. Supervisão escolar. A. Analisar o plano de trabalho e avaliar resultados do trabalho realizado. B. Propor medidas de ajustes adequados do projeto de acordo com o currículo da cidade. C. Validar bimestralmente os registros de frequência e do processo de ensino e de aprendizagem realizado pelos professores desse projeto. D. Acompanhar o trabalho desenvolvido por esses profissionais na UE. Artigo 22. Compete à Coordenadoria Pedagógica da Secretaria Municipal da Educação, COPED/SME. 1. Subsidiar a formação dos profissionais referidos nessa instrução normativa por meio da diretoria regional e também de ações diretas com esses profissionais. 2. Produzir materiais orientadores do trabalho realizado nas salas de apoio pedagógico e para atividades de implementação curricular. 3. Acompanhar o trabalho formativo desenvolvido pela DIPED/DRE. Artigo 23. Cada professor indicado deverá apresentar o seu plano de trabalho para análise e aprovação do diretor da escola até o último dia letivo do mês de fevereiro de cada ano. Parágrafo 1. O início das atividades dar-se-á de imediato após a indicação e autorização da equipe gestora referendo do Conselho da Escola. 2. O plano de trabalho serão avaliados no mínimo semestralmente pelo diretor da escola da unidade educacional e pela supervisão escolar, visando a promoção dos ajustes necessários à sua continuidade. 7. Da jornada de trabalho. Artigo 24. Para participar do projeto de apoio pedagógico e recuperação de aprendizagens, as unidades educacionais deverão comprovar números suficientes turmas para compor a jornada de trabalho do PAP, observados os números de estudantes e de aulas constante no artigo 11 desta IN. Parágrafo único. Na hipótese de restarem turmas sem atendimento, as aulas de apoio pedagógico ou recuperação de aprendizagem poderão ser ministradas pelo professor de educação infantil e ensino fundamental 1, na ordem. 1. Indicados para a função de POIE ou POSL, com jornada de trabalho incompleta. 2. A título de JEX, ao indicado para as funções de PAP. 3. A título de JEX, aos professores em regência ou ocupantes de vaga no módulo em regência em horário diverso do seu turno de trabalho. Artigo 25. As jornadas de trabalho dos profissionais indicados para a função de PAP será assim organizada. A.
20 horas aulas com atividades próprias da função. B. 5 horas aulas destinadas ao planejamento e análise das atividades desenvolvidas, junto aos estudantes, bem como os devidos registros. Artigo 26. Para atuar nas escolas municipais de educação bilíngue para surdos, EMEBs, serão ainda exigidos do PAP a habilitação específica na área de surdez em nível de graduação ou especialização na forma de pertinente legislação em vigor. Artigo 27. Para atuar na função de POA, além dos requisitos mencionados no artigo 12 desta IN, o professor indicado deverá ter disponibilidade para desenvolvimento de suas ações em 10 horas aulas semanais assim distribuídas. A. 2 horas aula destinada à formação na DRE, que poderão ser organizadas em encontros quinzenais de 4 horas aulas. B. Até 8 horas aulas destinadas à orientação dos professores em GEIF, sendo 4 para cada grupo de docentes. Artigo 28. A organização do horário de trabalho do PAP e do POA será de responsabilidade do próprio servidor, em conjunto com o diretor da escola, da unidade educacional, com a aprovação do supervisor escolar, priorizando a melhor forma de atendimento aos estudantes. Artigo 29. Os PAPs que se encontrarem em jornada básica do docente JBD ou optantes por jornada especial integral de formação GEIF poderão cumprir, se necessário e respeitados os limites estabelecidos na legislação em vigor, horas-aulas, a título de jornada especial de horas-aula excedente GEX, destinadas à ampliação do atendimento aos estudantes. 8. Da formação dos profissionais. Artigo 30. A formação inicial do PAP e POA será de responsabilidade da Coordenadoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação COPED/SME e a formação continuada da Divisão Pedagógica na Diretoria Regional de Educação DIPED/DRE. Artigo 31. O PAP e POA serão convocados para participar de encontros quinzenais e ou mensais de formação oferecidos pela DRE e ou SME, devendo apresentar à chefia imediata comprovante de presença emitido pela autoridade responsável. Parágrafo único. Os profissionais que se ausentarem deverão apresentar justificativa por escrito para a DIPED/DRE no prazo de 3 dias da data estabelecida para a formação. 9. Das disposições transitórias e finais. Artigo 32. Os profissionais que se encontrar designado e deixar de exercer a função em razão de não referendo pelo Conselho de Escola ou inexistência de aulas terá cessada sua designação a partir de 1/2/2019. Artigo 33. A regularização da situação funcional dos profissionais atualmente designados, bem como os critérios para indicação de professores para a função de PAP, serão estabelecidos por normatização própria. Artigo 34. As atividades desenvolvidas pelos PAPs e POAs deverão estar articuladas com o currículo da cidade e com o Programa São Paulo Integral, conforme IN número 13 de 2018. Artigo 35. Durante o afastamento legais dos PAPs, a equipe gestora deverá indicar um professor para exercer a referida função até o retorno do profissional afastado. Parágrafo único. Aplica-se no que couber as disposições contidas no inciso 2 do artigo 12 desta IN. Artigo 36. Não serão indicados
PAPs ou POAs para os Centros de Educação Infantil, CEIs, Escola Municipais de Educação Infantil, EMEIs, Centro Municipais de Educação Infantil, CEMEIs, e Centro Integrado de Educação Infantil de Jovens e Adultos, CIEJAS, e POAs para as EMEBs. Artigo 37. Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pelo diretor regional de educação, ouvido, se necessário, a Secretaria Municipal de Educação. Artigo 38. Esta instrução normativa entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1/1/2019, publicado no DOC de 12/12/2018, página 19 e 20.